gente, hoje aqui vim fazer a resenha de um livro que eu demorei um pouco pra ler e foi o primeiro livro do ano, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Então, gente, esse era um livro que eu não queria ler. Eu nem me interesso tanto por fantasia e outros tipos de livro relacionado. Só que meu namorado estava lendo e ele falou, nossa, você precisa ler esse livro é muito bom. E eu comecei a ler. O começo eu já fui assim, ainda indo com aquele receio, porque ele não é um livro tão pequeno, ele tem tipo 700 e poucas páginas. Só que aí eu fui lendo e acabei gostando da história e continuei, até que hoje eu terminei já o segundo livro da série, que é O Temor do Sábio. Vão ser 3 livros, o terceiro ainda nem foi publicado, eu acho que tá há uns 7 anos e nem o autor publicou ainda. A história vai começar com um cronista chegando na taberna do coach. Eu não vou falar em que situação porque vai perder a graça, é muito legal o começo, quando vocês verem a situação que estava ocorrendo. E o cronista chega e olha para o taberneiro, que é o coach, e fala, eu conheço você, tipo, eu sei quem você é. Tipo, você é o Kvolt, matador do rei, o arcano, sem sangue. E o coach, ele tem essa fama, mas na verdade o nome dele não é coach, é Kvolt, não sei como se pronuncia certo. Pra mim é coach mesmo e fica nessa. E o coach tá se escondendo, porque nesse mundo que eles vivem, tá em guerra e o culpado dessa guerra parece que foi o Kvolt. E o coach tá se escondendo de tudo isso e ninguém, tipo, nem percebe. Coach pra Kvolt, tipo, não tem quase nem diferença, mas o pessoal não percebe isso. Em vários momentos do livro, cita que ele é um ruivo com os olhos bem verdes. E o cronista, ele se interessa muito pela história do coach. E o cronista pede para que o coach conte a história dele. Só que o coach fala, para contar a minha história eu vou precisar de 3 dias. Até o cronista fica meio assim, que ele ia se encontrar com não sei quem lá. Mas aí o cronista aceita. Gente, o primeiro livro é o primeiro dia da história, se bem que passa alguns diazinhos o cronista contando como ele chegou lá. O livro é dividido em 2 partes, em interlúdios e o coach contando a história, ou seja, o interlúdio é em terceira pessoa e o coach contando a história em primeira pessoa, que ele conta tudo que ele estava vivenciando. Assim de cara, o coach já começa a contar a história dele de quando ele era pequeno. A família dele é uma trupe itinerante, ou seja, palhaço, circo e essas coisas lá, que são os Ednaru. Eu falo Ednaru, mas pra mim é Ednaru. E o coach, nesses anos que estava com a família deles, ele aprende muito. Até certo dia, ele encontra um arcanista, e esse arcanista acaba entrando pra trupe e ele quer aprender mais sobre arcanismo e essas outras coisas. Nisso, o coach vai aprendendo simpatia com o Ben, que é o arcanista. Essas simpatias não são normais, são tipo assim, um ferro tem o peso de outro, que é ligado com... que tem um calor elevado com outro que pode fazer aquilo pegar fogo. É uma coisa super embaraçosa. E esses arcanistas sabem chamar alguns nomes, tipo o nome do vento e o vento vem. É uma coisa super estranha, mas muito legal no livro. E o coach vai indo contando a história dele da infância, até certo dia que acontece um acidente com a trupe. Eu não vou falar o que acontece, porque isso vai ser uma grande relevância na história inteira e até no segundo livro. Mas eu só tenho a dizer que o coach vai passar por poucas e boas, vai ter que morar na rua e ser pisado e vai acontecer muita coisa com ele, até passar fome e não ter dinheiro pra nada. E nisso, o sonho ainda do coach é ir pra universidade, aprender arcanismo e ser um arcanista. E o livro vai falando sobre isso até ir para os interlúdios, aí volta para a história, interlúdio, história e assim vai indo. Eu gostei muito do modo como o autor escreveu esse livro, porque parece até aqueles tipos de filme em que a pessoa tá contando a história de um livro, ou contando uma história e depois vai passando as cenas que estavam acontecendo. O livro tem cenas bem tristes, bem pesadas no começo, depois vai melhorando e vai mostrando como o coach vai evoluindo. Eu gosto muito de livros em que a pessoa vai crescendo com o que ela vai aprendendo. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo meu. Uma coisa que eu também gostei muito nesse livro é como as pessoas daquela universidade que o coach vai tentar buscar no meio do livro são inteligentes, é uma coisa anormal. As provas de admissão dessa escola são, tipo, muito difíceis, são vários professores fazendo várias perguntas muito difíceis. E a pessoa tem que ter, tipo, muito dinheiro ou ser muito inteligente pra entrar nessa escola. Opa, nessa universidade. E durante a história, o coach, ele vai conhecer a Auri, que é uma garota que mora num telhado, na verdade, num subterrâneo. E ela é bem estranha, ela parece que tem esquizofrenia,
esquizofrenia ou algo do tipo. O coach também vai conhecer uma garota chamada Dena, que vive mudando o nome dela pra Dina, Dinai, Dini. E essa garota também vai fazer grande parte da história. Não vai ser aquele romance, sabe? Eu esperava que fosse um romance legal, que nem dos outros livros, mas é um romance parado, um romance morto. O livro é composto de vários personagens importantes para a história, só que parte dos interlúdios tem muitos personagens também que vão na taverna, que é do coach, porém os principais são o cronista, o Basti e o coach. Já na parte em que o coach tá contando a história, são vários personagens, porque tá contando a vida dele. Se eu não me engano, conta até os 16 anos dele, no outro livro vai até os 17, se eu não me engano. E como eu já disse, esse foi o meu primeiro livro do ano e eu tô muito feliz, porque eu consegui ler ele. Eu li online, gente, então pra vocês terem uma noção, ler um livro tão grande online é um sacrifício, porque é muito, muito ruim. Eu dei 5 estrelas pra ele no Scooby, dei 10 na minha folha, porque sempre quando eu leio online eu coloco a nota numa folha, tudo o que eu fiz. Não é aquele livro, vamos dizer, cheio de ação, tem algumas partes sim, só que é um livro meio parado. Então se você quer um livro que seja totalmente, sabe, naquela agitação, o livro não é bem assim, porque o coach tá contando a história dele, e até agora eu tô tentando descobrir por que ele é chamado de O Matador do Rei. Esse livro foi um livro muito, muito bom, eu recomendo pra vocês que gostam de fantasia. Eu não vou mentir, eu não sou acostumada com outros gêneros, só que eu dei uma chance para outros gêneros e tô gostando muito. Gostei muito da história, gostei muito do livro, gostei do modo como o personagem conta a história dele e ver como ele cresceu, como ele superou todas essas coisas da vida dele. Isso foi muito legal. Tem partes bem pesadas, como eu disse no começo, que eu fiquei, tipo, muito, muito triste no começo e depois eu fui me animando porque o livro, ele flui muito bem. E foi meu primeiro livro do ano e o primeiro livro com nota 10 do ano. Gente, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu não mencionei que o coach, ele é um músico e que ele toca alaúde, já que ele veio de uma trupe itinerante, que, como eu já disse, é o Zedeneru. E só foi isso, gente, eu me esqueci só de citar isso da história, que é muito importante, que vai ser importante pro desenrolar da história e para o outro livro também. Para o coach, eu não sabia quem escolher, aí eu me lembrei daquela música Say somebody loves again, sabe, do Outlander, e aquele personagem, o ruivo do Outlander, eu não sei porque eu me lembro dele quando eu tô lendo sobre o coach, só que o do Outlander, ele é bem mais velho. Então eu escolhi o Sam Hagan pra ser o coach nessa história. Eu não vou mentir pra vocês, eu também não tinha uma noção assim, porque não tem muitos atores ruivos em que eu assisti o filme e achei ele, sabe, oh, que lindo. Para Dena, que é aquela garota que eu disse que vive trocando nome e que vai acontecer, tipo, o coach vai começar a gostar dela, só que, né? Eu escolhi a Zoe Delty, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, eu gosto muito dessa atriz. Para a Auri, que é a garota que mora no subterrâneo e que o coach vai conhecer, e ela parece que tem meio uns probleminha, ela é meio doidinha. Eu escolhi a Helena Campouris, ela é uma atriz que fez também o filme O Antes Que Eu Vá, só que ela é diferente, gente. Ela tem cara de meio que doida, sabe? Assim, ela tem uma cara de doidinha e aí eu escolhi ela pra ser a Áurea. Para o nosso querido Basti, que vai ser o ajudante do coach na taberna, ou seja, nos interlúdios, ou seja, no presente, eu escolhi o Terence Combs, que ele faz o Reagan, eu não sei se é assim que pronuncia também o nome dele, e ele também é chamado de Basti no Reagan. Aliás, é uma série muito boa, eu vou deixar aqui a foto. Gente, pro cronista eu não tinha nem noção de como seria o cronista, sempre quando, assim, eu tentava imaginar, não saía nada, e eu acabei escolhendo qualquer ator que apareceu assim, com mais feições parecidas, que foi o Henry Cavill. Ele é um ator que eu não sei que filme ele fez, eu só vi ele na internet e eu falei, esse vai ser o cronista. Então foi isso, gente. Se tivesse um filme do Nome do Vento, eu queria muito que esses atores e essas atrizes participassem do elenco do filme. E foi isso, gente. Vou deixar algumas informações do livro no final do vídeo. E até o próximo vídeo.